Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos aqui novamente, todas as sextas-feiras, para comentarmos o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Não é isso, Júlia? Isso. Boa tarde para todos e para todas. A gente vai sempre iniciando nossos estudos com a leitura de um livro, né, para harmonizar o nosso ambiente aqui do estudo. A gente lia o livro Mediunidade e Tarefa com Jesus. Mas hoje nós vamos começar um novo livro, né, para fazer esse ambiente do nosso estudo. O livro é Maria, Mãe de Jesus. São textos do Chico Xavier e da Dona Ivone Pereira, tá? Então, a Selma vai iniciar hoje com uma parte dessa introdução desse livro. E ele vai nortear o nosso estudo a partir de agora, tá? É um livro muito importante, com mensagens muito, muito boas, né? A Maria Santíssima. Exatamente. Então, vamos lá, Selminha. Então, o retrato de Maria. O retrato de Maria que exibimos na capa foi ditado pelo espírito Emmanuel ao fotógrafo Vicente Avelar, através do médium Francisco Cândido Xavier. Este retrato foi realizado aos poucos em mais de 20 encontros, desde meados de 1983, com retoques sucessivos, objetivando homenagear o Dia das Mães de 1984. O retrato revela o semblante de Maria tal como ela se apresenta quando de suas visitas às regiões perturbadas do mundo espiritual, como, por exemplo, ao Vale dos Suicidas. E continuando aqui, Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo que o tempo logo destrói. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. Então, vamos agora à nossa prece inicial. Envolvidos nessa atmosfera, né? Com esse sentimento de gratidão, de paz e de reconhecimento dessa paternidade, desse amor de Maria por todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria e a Dona Ivone do Amaral Pereira, pedindo proteção para o nosso estudo da tarde de hoje. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, um instantinho agora. Então, agora nós vamos iniciar a leitura. Nós vamos começar com um capítulo novo. Tá? É o capítulo 11, com o título Outra Vez Jerônimo e Família. Então, e começa assim. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Quem disse foi Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Então, nesse capítulo que nós começamos, Carlos de Canalejas
vai até o pavilhão indiano, que é o albergue onde estão hospedados os nossos irmãos que estão aí na segunda fase de tratamento, que é a elevação moral deles, chega com uma programação, sugere uma programação a eles que eles façam a visita ao isolamento, onde se encontra o amigo Jerônimo de Araújo Silveira, né? E seria assim, ele sugere que seria uma visita a ele também, né, que para levar, né, conforto à presença dele, que também isso seria uma forma de solidariedade e fraternidade, né, a visita a esse irmão, né, Júlia? Então, o isolamento ele ficava perto de onde eles estavam. Era um local assim muito próximo a eles, mas com as mesmas características dos outros. Era aquela névoa, tinha também a ponte levadiça, mas o caminho ele também tinha as açucenas, as rosas brancas e, né, com toda aquela névoa melancólica que é bem característica do local, né? Continuando aqui, a direção do isolamento, né, assim como o tratamento fraternal dispensado aos penitentes, era idêntico aos das demais filiais que eles já haviam visitado, sempre inspiradas na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Isso é um detalhe que eu acho que é sempre bom darmos, né? O tratamento sempre amoroso e fraterno com que é tratado todos ali que se encontram nesse Instituto de Maria de Nazaré e todos esses outros departamentos que eles estão visitando. Tá? Não existe nenhuma diferenciação à questão de amorosidade e fraternidade com esses indivíduos que ali se encontram. Selma, dando só uma paradinha aí, que eu esqueci de comentar também, que quando você leu essa passagem de Mateus, né, com o comunicado de Jesus, né, sobre o escândalo, eu gostaria de deixar também uma leitura um pouco maior, se as pessoas tiverem interesse em entender sobre esses escândalos, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11 ao item 17. A gente tem um comentário bem extenso aqui de Kardec, trabalhando essa questão, né, do escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Que é sempre bom a gente trabalhar um pouco mais, né, com o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Segue aí, Selminha. Então, capítulo 8, do item 11 a 17. Certo. Então, o que eles observaram ali, Camilo, né, no caso que faz a narrativa do livro, né, ele diz que ali os asilados daquele local eram os colegas, né, eram as dores impostas pelo desânimo ou a revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Eram corações desolados e inconsoláveis. O arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio nada mais aproveitara senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos, antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separado de seus objetos de predileções. Ali eram os inconformados, né? Ficavam as pessoas dotadas pelo sentimentalismo
do inconformismo, e o arrependimento deles não era maior do que a desolação, né? E da rebeldia e do inconformismo. Eles não se sentiam tão arrependidos, né? Mas se sentiam sempre vitimizados diante de tudo aquilo que eles constatavam, né? Hein, Que a morte Selma? não existia, não é, Júlia? Isso, Diga. a gente vai lembrar que por que motivo o Jerônimo foi levado para o isolamento? Porque ele estava junto com o Camilo, com o Mário, não é? Com o Belarmino. Aí ele foi tirado da enfermaria. Aí você agora está mostrando, né, o que comunga esses espíritos que estão no isolamento, né? Essa revolta, né? Porque a revolta era maior do que o arrependimento pelo mau ato praticado. Exato. Quer dizer, então eram aqueles espíritos rebeldes. E foi dessa forma que Jerônimo entrou no isolamento, quando ele não quis participar dos estudos, de nada ligado àquela transformação que ia fazer psiquicamente através dos iniciados, ele não quis saber. Ele quis porque quis visitar a família na Terra, não foi isso? Então, é isso que o levou, né, a voltar da Terra direto para o isolamento. Exato. Né? A rebeldia dele foi maior do que qualquer outra coisa. Então, quer dizer, aí o Camilo aqui, ele ainda diz assim que ele pôde afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais. O sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E ali ele via, né, variados casos de suicídios sentimentais. Ele continua aqui assim: desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos, ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho, que era a razão de sua felicidade. Né? O sentimentalismo aqui, vamos deixar frisado, não é que não se refere somente a paixões entre homem e mulher, né? Não é só, né, a coisa do romance, mas é o sentimentalismo que envolve também como família, como pai, né? Nós conhecemos essas similaridades, né, com esses exemplos que nos foi dado aqui, certo? Hein, Continuar? Selma, quando ele fala aqui, né, o pai, né, subjugado pelo desalento de ver o filho no caixão. Quer dizer, então ele perde toda aquela razão de vida, né? Uhum. E também, quando ele fala aqui desse chefe de família desorientado por impasses, que são as dificuldades, né? E aí a gente se remete, evidentemente, a Jerônimo, porque foi através da falência da empresa que o levou a tomar aquela atitude do suicídio. Isso é só para a gente pensar, porque quando falou aqui dessas paixões, a gente lembra do Mário Sobral, com a amante, né? Aqui, mas aqui você vê que eles dão três exemplos. Como é que eu posso botar? 3 tipos, né, de sentimentalismo. Ele abordou aqui esses 3 tipos, para que a gente não pense que quando fala sentimento, a gente vai remeter só, como você falou, homem e mulher, né? Isso, exatamente. Então, aqui os aspectos dos internos, de uma forma geral, eles eram invariavelmente insatisfeitos. Apresentavam as características das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor sem se animarem a esforços para vencê-la, retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas. E elas, enquanto engendravam, né, quer dizer, elas ainda criavam motivos para sofrer, né? E ficavam por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes.
Quer dizer, além deles terem todo esse o sentimento da dor, do que lhe causou, né, o motivo do suicídio, eles ainda ficavam impacientados com aquilo que eles estavam vivenciando, não se resignavam diante da dor, nem procuravam melhorar aquela condição do que lhes causava dor. Pelo contrário, né, eles não se esforçavam e ainda adquiriam, né, pela autossugestão, motivos para sentirem mais dor. Né? E ainda aí leva sempre aquela questão assim: a minha dor é a pior dor do mundo. Não é? A dor da Júlia é da Júlia, a minha é a pior. Não importa a dor que aquela pessoa sinta. Né? Isso é um dos traços que levam a pessoa. Toda dor, todo sofrimento é difícil para quem está sentindo. Né? Então, não existe dores piores, vícios piores. Né? O pior é aquele que cada um sente, na verdade. Então, ali nesse caso aqui... Mas isso aí é o egoísmo, né, Selma? Porque aí você vê que eles faziam autossugestão para se sentir mais os pobres coitadinhos ali, né? Quer dizer, eu sofro muito mais, eu tenho isso. Quer dizer, até porque eles não aceitavam aquela condição, eram irresignados, né? Como ele fala aqui, irresignados e impacientes. Quer dizer, eles não queriam se dobrar a nada e ainda mais acalentavam aquela dor, colocando mais ainda a dor. Quer dizer, eu sou assim, quer dizer, olha só essas lástimas, né? E isso a gente pensa, a gente está falando de um suicida lá no isolamento. Mas quanto de nós aqui em vida fazemos isso? Nos isolamos, não aceitamos e sempre achamos que a nossa dor é maior do que a do outro. Exatamente. Porque a gente se acha o pobre coitado, né? E que Deus não tem piedade de mim, por isso que eu sofro, ninguém olha por mim. E a gente sabe que a gente tem milhões de motivos de gratidão a Deus, né? Porque Ele não nos desampara em forma nenhuma. Como a gente vê que não existe desamparo ali, não existe aqui. Exatamente. Né? Quer dizer, é a questão aqui de se esforçar para vencer as suas dores, as suas tristezas, não é? E, na verdade, eles faziam o contrário. Né? Isso aí, sabe, realmente tem muita... Aqui na Terra também isso. Né? E o pior de tudo, né, na questão como eles são egoístas, né, ainda assim ficam inconformados de terem tentado o suicídio para acabar com todo esse sofrimento e constataram que eles não morreram, continuavam vivos e ainda com as chagas de todo o sofrimento e toda a chaga do que lhe causou, que lhe acarretou o suicídio. Então, isso aumentava mais o inconformismo deles, não é? Então, essa era a característica desses irmãos que ali estavam no isolamento. Né? Aí é bem interessante aqui, que ele fala que a direção interna do isolamento, tal como na da torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, em vez de um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituáramos ver à frente das organizações da colônia. Lembrando que os iniciados eles têm sempre os aspectos hindus, tá? Que para Jerônimo era estranho. Tá? E nós vamos aqui entender, né, que por que utilizavam esses sacerdotes, eram, né, colocados esses sacerdotes católicos. Né? Ele diz aqui que todo o corpo de auxiliares internos era constituído de religiosos católicos, exceção ao corpo clínico, que se compunha dos psiquistas iniciados. Porém, veja bem, o corpo de auxiliares e os diretores eram sacerdotes católicos, mas eles, né, eram diretores, conselheiros e educadores, eram ocupados por sacerdotes, mas eles eram iniciados nas altas doutrinas secretas. Eles só não trajavam aquela vestimenta hindu. Né? Eles eram espíritos de escola, tá?
benquisto na legião dos servos de Maria e graduados no seio da falange de cientistas que governava o Instituto Correcional Maria de Nazaré. A disciplina lá era conventual, ou seja, era uma disciplina relativa a um convento, bem rígida. Era necessário, né? Então, eles tinham uma certa assim, urgência que fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, aos arrastamentos impuros e caprichosos que os perderam. Então, a instituição cumpria assim, né, a instruí-los para os ditames da resignação na desventura, para as resoluções decisivas e renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Esses homens que ali se encontravam haviam sido educados na terra por ensinamentos católicos romanos. Lembrando aqui que nós estamos no início do século XX, essa narrativa. Ainda trazia o catolicismo ainda de uma forma assim, muito rígida e autoritária. Tá? Hoje nós já vemos o catolicismo com uma vertente mais democrática, digamos assim, que né, muito diferente do que era dessa época. Não estamos aqui julgando, estamos fazendo uma narrativa do livro, tá? Porque o catolicismo nessa época realmente era muito rigoroso. Então, ele diz aqui que os corações e mentes, né, na concepção religiosas, dirigiam os pensamentos, quer dizer, lhes dirigiam os pensamentos, as concepções religiosas. E não, isso aí causava até uma certa preguiça de pensamento a eles, porque era sempre imposto desde a infância, né? Então, existiam os sentimentalismos fanatizados e caprichosos. Isso, né, que trazia realmente a preguiça, né, mental nos exercícios de raciocínio. Então, por conta disso, é que existiam esses sacerdotes católicos, porque eram familiares a eles. Né? Veja bem, né, que nada era imposto, né, sempre procurando, né, de forma fraterna para propiciar melhor conforto a esses irmãos. Esses irmãos que ali se encontravam trajavam, né, colocavam sua vestimenta de sacerdotes católicos para que eles aceitassem melhor o tratamento e o que eles tinham a falar a esses irmãos, que era familiar. Tanto é que, vocês lembram, quando Jerônimo voltou, ele pediu um sacerdote católico para se conversar, se confessar e tudo. E foi dado o irmão, que é o diretor desse isolamento, né? Que é o padre Miguel de Santarém. Hein, Selma? Aí ele finaliza aqui esse parágrafo quando ele fala aqui, ó, habituados à igreja pelo comodismo e a tradição, e só a ela conferiam os direitos de guiar consciências. Foi o que você falou, era preguiça, né? Quer dizer, eles entendiam os dogmas da igreja, mas por eles terem esse tipo de comportamento de aceitação, a espiritualidade não agride consciências. Então, fez com que ali fosse colocado os sacerdotes católicos para que pudessem evangelizar esses espíritos, né? E ele nos relata aqui isso, né? Por isso que eles se colocaram dessa forma caridosa, não é? Essa reeducação das mentalidades, né? Que inspirava confiança e respeito. Então, o que diz aqui? O próprio padre, né, lhes falaria do evangelho da verdade, para que aprendessem que, acima do seu fanatismo dogmático,
pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam, a fim de aceitar de saberem venerar devidamente o Criador. O que antes era venerado, digamos assim, com fanatismo, e às vezes até com uma certa indiferença, porque muitos se dizem católicos, mas nunca vão à igreja, mas só porque era o que detinha, né, sempre a maioria da população na época. Eu sou católico. Por falta de opção, eu sou católico. Tem muitos assim que nem frequentavam, mas se diziam católico. Era referência. Então, ali esse padre ia apresentar para eles a verdadeira, realmente, evangelização cristã, sem os dogmas que o catolicismo impunha a eles. Então, o padre ficou incumbido de instruí-los sobre a vida do mundo astral também, viu? Lecionando-lhes observações e experiências, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas a que se amoldavam preguiçosamente, porque era aquele tipo de ensino, vamos dizer assim, que era colocado a você, olha, é dessa forma e pronto. Você não precisa pensar por que é dessa forma. Então, não, dava aquela, era preguiçoso por conta disso, não lhe fazia pensar, raciocinar. E o padre começou com as instruções para que eles próprios, né, tivessem o pensamento, raciocinassem para eles próprios, por experiência, tirassem suas conclusões. Eles mesmos se concluíssem, né, das suas próprias experiências, né, assim como na religião e na ciência também, tá? Eles tinham que trabalhar isso neles, esse entendimento. Não é isso, Júlia? Então, Selma, o que diz o Espiritismo, né? Filosofia, ciência e religião, né? Uhum. E é uma fé raciocinada. A gente tem que entender, né, para que a gente possa viver melhor, né? Não tem imposições, não tem dogma, não tem proibições. A gente entende a doutrina e segue o Mestre Jesus, né? Então é isso que os padres, mesmo estando com a vestimenta, né, e tendo sido padre, tudo, eles já tinham essa iniciação, né, para que eles pudessem passar o verdadeiro ensinamento, para que eles alcançassem, né, tudo que tem no plano espiritual, mas de uma forma raciocinada, né? Não por dogmas, não por aceitação, porque eles estavam ali colocando daquela forma. Isso é bem interessante para a gente pensar, né, Selma? Exato. E continuando aqui, o padre Miguel de Santarém recebe a esses irmãos, né, que estão ali na visita, e com muita alegria, né, risonho, ele é muito simpático com todos, e diz o seguinte: fizestes bem em vir, meus filhos. Agradeço-vos afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como esse em questão. Visitar um enfermo, reanimar com a presença consoladora o pobre detento entristecido pelas angústias de remorsos implacáveis é obra meritória sancionada pelo modelo divino, por Jesus. Jerônimo ficará satisfeito. Veja que, além a visita a esses irmãos menos que ainda estão no sofrimento, que ainda estão em tratamento, né? Estão ainda em recuperação, é meritória. Quer dizer, conta ponto para eles também, né? Porque isso é um trabalho de caridade que eles estão fazendo para com os irmãos ali, no caso, o Jerônimo. Então, ele manda chamar o Jerônimo, enquanto isso ele conversa, faz um diálogo e comenta, né, a situação de Jerônimo com esses irmãos. Eles lembram, Camilo lembra que desse sacerdote, do Miguel de Santarém, trazido pelo irmão Teócrito, que foi buscar Jerônimo há 3 anos atrás. Passaram 3 anos com tudo isso. Então, ele conta, eles aguardavam, ele informa que o amigo está em fase de transição, né? Que o padrão dos demais internos do educandário, do isolamento, né? Ele diz aqui assim:
O isolamento se interessa por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos, quer dizer, aquele padrão que existe ali no isolamento que nós comentamos. Sim? Assim como nas demais organizações do nosso instituto. Lembrando aqui que cada setor que eles, departamento, aliás, que eles visitaram, teve a torre, o manicômio e agora o isolamento, e que cada um deles carregava uma característica própria. Né? A torre estavam aqueles suicidas que também foram criminosos e estavam na mais baixa inferioridade. Né? Alguns até, eles nem podiam, vamos dizer assim, visitar, estar perto daqueles irmãos, porque eram criaturas bem até muito horrendas, estavam transfiguradas, de tão baixa vibração que eles tinham. O manicômio era aqueles dementados, perturbados, sem algumas áreas ali, no caso, a enfermaria nem tanto, mas que eles não tinham nem condições de se manifestarem em nada. E aqui são os isolamentos são aqueles rebeldes, né? Eles que ainda estão ganhando a questão do conformismo. Por enquanto, eles começam inconformados e rebeldes de toda forma. Ali eles vão passar por outro processo. Impacientes e irresignados. Irresignados, eu estava querendo lembrar dessa aí, irresignados. Né? Então, aí ele quer dizer, veja como é tudo muito bem organizado, eu sempre tenho que falar isso, como a espiritualidade é organizada, é disciplinada em tudo. Cada um funcionando de uma forma apropriada para cada caso. Então, quer dizer, não coloca todo mundo na mesma panela e sai mexendo, não, vamos dizer assim, né? Cada caso é um caso, não existem regras rígidas para nada. Né? Nós vamos ver que cada um pode ser tratado da maneira que ele está ali carregando especificamente. Tá? Então, ele continua aqui assim. Após vencer a apatia que conduziram às revoltas resultantes de desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Né? Isso é uma etapa. Ele diz aqui, encontra-se sob assistência rigorosa, pois seu invólucro perispiritual, assim a própria mente, carecem de profundos cuidados. Lembrando que o suicida também compromete a sua parte perispiritual, não é? Então, é tratado as duas, a mente e o perispírito. O corpo clínico destacado para os serviços deste posto está afeto o tratamento daqueles em aplicações magnéticas especiais. Aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que Jerônimo infelicita como o que atormenta a vós outros, somente com a renovação individual operada interiormente pelo próprio paciente, assim sendo removido. Quer dizer, você precisa ter a recuperação moral para que você tenha consciência dos seus atos, para que você possa retirar isso de si próprio e não ficar com aquele vitimismo que prejudica. Não é, Júlia? Então, isso aí é uma renovação íntima, cada um precisa fazer a sua. Eles ajudam, mas a renovação é íntima, é individual. Por isso que ele fala aqui, né? Operada interiormente pelo próprio paciente. Quer dizer, não pode um ajudando o outro. Eles têm ajuda através dessas aplicações magnéticas especiais, né? Para que ele possa fazer esse tratamento inteiramente moral. Mas a operação é interna, é dentro, é individual. Cada um tem que fazer a sua. Isso é bem importante, porque eles precisam vencer aquela apatia, né? Essa revolta, né? Esse inconformismo. Muito bem, Selminha. Então,
Continuando aqui, ele continua explicando, né, como funciona e a questão do Jerônimo. A paixão doentia que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. Jerônimo tinha a incumbência, digamos assim, de arrebanhar esses irmãos com ele, tanto esposa quanto filhos, né? Todos nós temos débitos, tá? Sendo que Jerônimo, entre aspas, digamos assim, estaria mais preparado para esses espíritos que ele se comprometeu a cuidar. Esses espíritos estavam mais fragilizados. E Jerônimo teria, por conseguinte, a incumbência de ampará-los e orientá-los da forma correta. Só que ele adquiriu o amor que ele teve pela família, ele se perdeu, vamos dizer assim, porque foi obsessivo, foi desequilibrado, como ele diz aqui, né? Então, quer dizer, ao invés dele E uma situação também que ele colocou ali junto à família, né? Porque a gente não se reúne na família ao acaso, né? A gente vai estar naquela condição de pai ou mãe ou irmão, né? Ou filho, porque a gente tem um compromisso com aqueles espíritos. Todos eles tinham um compromisso. Mas o que ocasionou essa família se desestruturar? Principalmente que eles não teve uma moral cristã. Uhum. Até porque ele nem tinha também, né? É. E ele trabalhou ali muito o egoísmo de todos eles. Porque naquele momento onde ele só deu tudo material para os filhos, né? Ele não permitiu que a família ficasse necessitada de nada material, ele não mostrou a parte moral e a espiritual para eles. Exato. Quer dizer, ele não tinha isso, né? Quer dizer, ele tinha um conhecimento da igreja, até porque ele ia lá para a igreja, mas ele tinha aquela coisa superficial. Quer dizer, então ele não se melhorou e não ajudou os outros a se melhorar. Esses outros eram mulher e filhos. Exatamente. Porque ele cobria a família de luxos e gozos mundanos, ao invés de dar a educação moral, o cumprimento do dever. E aqui diz que, na questão, que os arremessos da pobreza adversa, né, em vez de todas as criaturas do Senhor que são aproveitáveis, né, a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Quer dizer, a pobreza que ele deveria passar, né, seria o grande ensinamento que ele daria a ele próprio, como seus filhos e esposa. Né? E ele se absteve disso. Deixou eles também desamparados de um arrimo para lidar com aquela situação que era inevitável a eles. E o Jerônimo deixou eles ali sem o amparo, que foi uma determinação para esses espíritos. Então, quer dizer, o débito deles acabou sendo muito maior, a expiação deles ficou muito maior por causa do ato que Jerônimo causou a si próprio. Diga, Júlia. Então, porque o que acontece, né? Esses luxos, esses gozos mundanos, né? Que ele deu em detrimento à educação moral, né? Isso já foi uma grande dificuldade. É como você falou, aí veio a ruína, veio a falência, aonde ali naquele momento ele podia ter feito diferente, né? Se reestruturado e com isso ajudado aquelas criaturas. E aí ele ainda piorou mais a situação, que ele fez o suicídio, né? Que ele teve o suicídio. Aí a gente lê aqui em cima, quando ele fala assim:
o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porque se ele soubesse conduzir bem a família, ele ia ter méritos diante de Deus. Por que isso? Porque Deus nos confia espíritos para que possamos educá-los. Né? Então, aí a gente vai deixar uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ler essa mensagem de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14, e o item é o 9. Então, quando ele fala da importância, né, e dessa importância dos pais diante desses espíritos que Deus confia, né? Então, aí a gente vai ver aqui que foi essa dificuldade do Jerônimo que trouxe muito mais dificuldade quando ele fala aqui de grandes expiações futuras para esses espíritos também e para ele. Quer dizer, né? Então, segue aí, Selminha. Correto. Quer dizer, o sagrado dever de pai previdente e honrado, né, que era o que ele deveria ser cumprido, né, se furtou, porque aí, pelo ato do suicídio. Lembrando aqui também que ele explica aqui, o padre, que os filhos, assim, não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar indiscriminadamente com os impulsos cegos da paixão. Porque, como a Júlia até falou, são espíritos que Deus nos concedeu para colocarmos no caminho do bem. Não nos pertence. E ele colocou os filhos como se pertencesse a eles, aos filhos e a esposa. Agiu de forma egoísta, e não como criaturas de Deus que teriam que ser orientadas, né, para o caminho do bem. Né? São como seriam orientadas? Com educação moral, doutrinária e religiosa. Até porque a questão da religiosidade ali dele seria católica, né, se ele realmente agisse com a fé cristã que lhe era devida. Nesse instante, né, chega Jerônimo, né, acompanhado do irmão Ambrósio, que é o assistente religioso que cuidou de Jerônimo, né, nesses períodos que ele ficou lá, que ele está lá. Jerônimo chegou assim muito feliz em ver os companheiros, né, e agradeceu muito. Ele diz aqui: obrigada, queridos companheiros, por vos terdes lembrados de minha humilde pessoa tão gentilmente. Vossa visita cala-me docemente o coração. Se soubesses quão terríveis têm sido as minhas aflições, como as aflições, lembrando, né, aquela tendência de Jerônimo, né? A minha dor é tão pior do que a de vocês. Desculpa. A coisa egoísta que ainda traz, embora ele esteja melhor, tá? Mas ninguém dá saltos, vamos dizer. Vamos lembrar aqui que a evolução não dá saltos, a pessoa não se transforma de uma hora para outra, nem em 3 anos. Melhor assim. Selma. Mas, mesmo assim, você vê que nesses 3 anos, né, você vê que eles mesmos já notaram a diferença, porque ele colocou assim: pareceu no Jerônimo asaz modificado. Aí você vai ler aí para a gente por que eles estavam vendo ali Jerônimo já modificado, aquele amigo rebelde, né? Isso. Eles já encontraram ele bastante modificado, com maneiras tocadas de encantadora distinção, né? Que não lhes reconheceram antes. Né? Ele não tinha essas maneiras como ele estava hoje. Né? Pensamos, é bem interessante ele falar, pensamos que certamente o isolamento, dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes, teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era, né? Aquele sistema rígido de convento. Hein, Selma? Mas olha o que eles observaram dele ali, né? As maneiras estavam melhores, até porque aquela maneira que ele usou com o irmão Teócrito lá
na arrogância de vir para a Terra, Sim. Eles já percebiam que ele estava muito mais educado. Correto. Mas ele observou uma coisa interessante nele, que ele estava sereno. Que ele fala aqui, ó, sereno. Porque ele antes não era assim. Isso. Ele diz, não é não? Então, isso era uma modificação também. Ele era impaciente, sempre ali, né? E ele estava sereno e encantador, de maneiras educadas e tudo mais. Então, aí depois fizeram aqueles cumprimentos, né, iniciais, ficaram meio que assim, sem ter o que falar mais, porque eles tinham uma grande curiosidade, né, quer dizer, uma curiosidade muito sincera, tá? Um desejo de saber como estava a família de Jerônimo, porque vocês lembram que eles acompanharam toda a trajetória de Jerônimo à Terra para visitar a família, através daquele telão que eles ficaram assistindo. Então, eles acompanharam, viram toda a desgraça, digamos assim, que ocorreu com a família de Jerônimo. E eles ficaram muito curiosos em saber, mas também não tinham coragem de perguntar. Achavam que seria muita indiscrição da parte deles perguntar, né, como é que vai a família, né? Oi, Júlia. Principalmente, eles tinham interesse em saber dos filhos. Isso. A curiosidade ali deles era saber dos filhos. Isso. Então, o mentor, né, o senhor Miguel de Santarém, o padre, claro, adivinhando os desejos deles, nós sabemos que eles, sendo espíritos de escola, lembra, nós temos aquele ditado que diz assim, você está lendo meus pensamentos? Ele não só lia, como ele via. Não é? Lembra que o pensamento ele gera uma imagem mental. Então, aquilo para ele era natural. Claro, ele percebeu os pensamentos sinceros dos irmãos que ali estavam, de saber, né, como estava a família de Jerônimo. Então, ele, diplomaticamente, chegou e comentou assim, falávamos de ti, meu caro Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia. E gostariam, né, de deixar que levaram a impressão que um amigo está em vias de reerguimento. Né? E aí eles ficaram, claro, né, felizes com essa colocação, né, aplaudir e tudo mais. Então, o Jerônimo diga que... desculpa. Jerônimo diz que tendes razão, meus caros amigos. Será possível, sim. Para nós outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé nos levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade. Vejam como ele já está mais conformado e aceitando essa situação dele como suicida, e sabendo que ali não há felicidade. Quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado o ser. É aquela condição do inconformismo que todos ali carregam, né, de início. Então, assim, compreendi que só me restava curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Nós notamos pela linguagem dele a transformação que ele já tinha passado, não é, Júlia? Hein, Selma? E quando ele coloca essa frase que você acabou de ler, que ele fala, quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado ser, é porque foi assim que ele entendia a época, que com o suicídio ia acabar aquela dor, principalmente o fracasso daquela falência que tomou toda a família dele. Né? Então, e agora ele tem certeza que com o suicídio não acabou nada. E agora ele precisa enfrentar com resignação e fortaleza de ânimo.
para quem, né? E ele já está tendo essa transformação, tanto que já é visível para os amigos, né? É correto, exatamente. E ele continua aqui dizendo que agradece a solicitude do irmão Santarém, com conselhos e exemplos edificantes. Hoje, ele continua aqui, hoje me sinto outro indivíduo, confiante no amor do Ser Supremo, que me ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque a descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional. Se satisfaz a sociedade, porém não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que as simulou, quanto mais para edificar a sua alma perante o Criador. Então, ele reconheceu que a fé, né, no caso aqui, a crença na religião dele era muito superficial, né, que não convencia nem a ele mesmo, porque se assim o fosse, ele jamais teria cometido um suicídio, não é? Então, ele agora ele tem esse entendimento da verdadeira fé cristã e da existência, digamos assim, no Criador. Ele arremata aqui que ele poderia até ser feliz ali, de algum modo. Não fosse, né? Até porque eles têm a instrução fortalecida, né, dele e tudo mais, né? Não fosse ele, né, um criminoso, que ele diz, ele cometeu um crime de duras consequências, né? E com consequências extensivas para mim e os meus. Então, ele se reconhece realmente carregado de falhas, né? E não pode, de modo nenhum, sentir-se satisfeito em parte alguma. O arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato, a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antônio. Quer dizer, ele reconhece, né, se reconhece como um criminoso que deixou, que trouxe consequências a ele e aos seus entes queridos, às pessoas à volta, e que somente através da a volta à Terra, né, para uma nova existência corporal, poderá ele se refazer, né, ter essa oportunidade de refazer todo esse mal que ele causou a si e aos outros. Ele acredita que a reencarnação, nas mesmas condições que ele teve, para que ele possa não falir, porque ele diz aqui que ele, como comerciante, que ele foi falido e arruinado, ele deixou também empresas honestas, né? Ele traiu a confiança de empresas honestas, instituições bancárias, né? E autoridades municipais, deu prejuízo às fiscalizações legais e direitos alfandegários. Então, tudo isso ele acarretou prejuízo que ele se sente culpado com isto. Inclusive contrabandos, que ele se sentiu muito envergonhado com essa situação, né, que não eram condições honrosas para ele. Né? E ele fica ruborizado com isso, porque ele se sentiu realmente, conforme ele ia falando, né, ele ia causando essa vergonha em si próprio, porque ele viu, ele teve a consciência dos atos dele, né, de burlar a lei, de deixar outras a palavra dele com outras empresas, né, e tudo, as fiscalizações, tudo, deixou elas também mal. E ele coloca isso ainda assim, que ele tem que corrigir tudo isso. Ele fraudou, ele sonegou, ele traiu a confiança de pessoas de bem, e isso deixava realmente assim numa situação muito indigna, né?
o que ele precisava. Ele diz assim: nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu meus dias em tortura ininterruptas, a par das desventuras que, por minha negligência, atingiram meus filhos. Não é, Júlia? Aí ele tem consciência já agora desperta com relação a isso. Não só dos erros praticados por ele, quando ele coloca aqui, ato indecoroso cometi perante a sociedade. Por isso que ele diz mais acima que ele precisa desse resgate imediato, a fim de que a serenidade me retorne ao coração. Isso. Então, por mais que aparentemente ele esteja sereno nas atitudes dele, internamente ele não tem essa paz íntima, né? Que ele tem certeza que somente a reencarnação poderá trazer futuramente a ele, através da reencarnação. E ele sabe que vai ser dolorosa, né, Selma? Uhum. Mas isso é devido à consciência moral que ele adquiriu, né? Ele abriu mão, vamos dizer assim, abriu mão entre aspas, não é bem esse o termo, mas ele, assim, ele teve a consciência do egoísmo dele, né? E quando ele se desvinculou um pouco desse egoísmo, né? Ele percebeu o quanto que ele agiu errado. Isso aí é um crescimento moral que ele adquiriu e que ele não teve na época, não é? Então, aqui, o nosso irmão Santarém acaba intervindo para tirá-lo dessa situação que ele mesmo estava se colocando de vergonha, e diz aqui que, felizmente, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias. Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação, que nos é facultada, né, por meio de progresso e reabilitação. Então, tudo isso fez com que o Mário Sobral, nosso querido Mário, ficasse muito impressionado. E ele acrescenta aqui: rejubilo-me, sabendo-te reconfortado e decidido em embates pela honra de uma vitória que encoberte de tua consciência a visão inglória da queda forte, que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praz aos céus que as forças se centupliquem em tua alma. Também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. Ele Selma, diz, eu achei essa parte uma coisa muito legal, né, desse carinho, vamos dizer assim, que Mário tem naquele momento, né? Quando ele dá aquele apoio moral e diz, né? Rejubila-te, né? Não, rejubilo-me, perdão, rejubilo-me, quer dizer, ele fica feliz também em saber que Jerônimo, né, está confortado e decidido a voltar para refazer os enganos. E aí ele também, quando ele fala aqui, né, também me acho encorajado. Quer dizer, então você vê a importância, né, desses ensinamentos, né, para que eles possam estarem fortalecidos com ânimo, né, com coragem, para que eles possam, né, ter essa esperança de refazer esse caminho. Achei isso muito, muito bom, muito legal. Porque Mário, nós sabemos que ele já ele está carregando, né, o tratamento todo despertou a consciência dele do que ele fez. E ele começa a carregar essa culpa e querer se redimir disso.
ele começa a ter aquela questão de não sentir suas mãos, que as mãos para ele representam o quê? Ele como assassino, não é? Então, ele ficou realmente, sinceramente, feliz de ver que o Jerônimo também abriu essa consciência nele, assim como o Mário já percebeu isso. Ele sente essa necessidade que somente através da reencarnação ele vai poder expiar todo esse mal que ele causou, né, a si próprio e a outro, porque o Jerônimo, com o suicídio, ele causou mal não a si próprio somente, mas a outros, assim como o Mário, né, que se suicidou após cometer um assassínio. Então, ele causou mal a outros com os atos dele, né? E ele fica realmente assim muito feliz e sentindo, né, que essa necessidade da reencarnação também com ele. E bem interessante aqui, nós estamos já na reta final, vamos deixar aqui bem ressaltado para vocês o que o Jerônimo fala com relação ao que ele aprendeu, o que o fez se sustentar. Que ele diz aqui, a prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém. As súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento que foi a chave áurea para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. A importância de dirigir a prece, que foi ensinada aqui pelo irmão Santarém ao Jerônimo, mas aquela prece é uma súplica veemente que ele aprendeu, né? Ele se dirigiu à mãe. Então, não é aquela prece desconexa, repetida, sem sentimentos, porque é o que ele fala assim, ele conseguiu, ele deu uma trégua, que ele fala, reuniu os pensamentos atropelados pelo desespero. Quando você está com essa desordem mental, suas preces ficam desconexas, sem sentidos, né? Você não consegue ordenar. Quando ele começou a aprender realmente como é, né, tudo isso, ele foi assentando seus sentimentos, conseguiu realmente dirigir a prece sentida, né, do coração para a Maria, a mãe guiadora daquele instituto que eles se encontram, ele conseguiu ordenar os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, e o raciocínio. Quer dizer, não foi ao contrário, ele não conseguiu raciocinar e ordenar os pensamentos para assim fazer prece, foi ao contrário. Tá? Ele foi, através da prece, ele conseguiu ordenar toda aquela situação que ele estava em desalinho. E ele diz aqui... Selma? Oi. Selma, então eu posso pensar aqui, com o que você está falando, que a prece é um remédio. É o verdadeiro remédio. Ele diz aqui, a chave áurea para a solução dos muitos problemas, por mim considerados insolúveis. Então, isso é para nós. Não, ele diz isso, mas podemos colocar para nós que a prece é a chave áurea para a solução dos muitos problemas que nós trazemos em nós. Não é? Selma, e aqueles problemas que a gente acha que não vai ter fim, né? Que não tem solução, né? Então, ele está mostrando para mim, para todos que estão assistindo, né? Que a prece é aquele remédio, né? Que vai nos ajudar, né? A trazer os pensamentos mais sintonizados com o alto, né? Fazer aquela reflexão íntima, sabendo que é necessário essa paz, né? Essa construção para que a gente possa ter ali as soluções. Porque
porque a gente sabe também que a gente tem inspiração dos bons espíritos para tomar decisões na nossa vida, né? Mas a gente assim meio destrambelhado, né? Agoniado, aflito, desesperançado, a gente também não faz uma boa prece, como você estava explicando, né? Como é que a gente faz isso? Né? É serenando, né? É acalmando, quer dizer, e isso é a prece que vai fazer. Quer dizer, eu não preciso. Como é que eu vou serenar para depois fazer a prece? Não, eu faço a prece para me auxiliar a ter esse raciocínio, né, mais tranquilo. Né? E é tão lindo quando a gente pensou agora, Selma, porque a gente iniciou hoje o estudo daquele livro Maria de Nazaré. Né? Eu vou pegar ele aqui, né? Quando ela fala que Maria, mãe de Jesus, né? Isso. E que você estava lendo aqui sobre a prece dirigida a essa mãe. Exato. Né? Então. E esse rosto aqui, né, é quando ele é que o pessoal do Vale dos Suicidas, né, os suicidas lá do Vale, quando a Maria faz a visitação ao Vale, é esse rosto que eles veem lá, né, desse amor de mãe. Né? Então, é muito lindo quando o irmão Santarém o ajuda aqui, né, a essas súplicas veementes dirigidas a Maria. Então, muito interessante, muito interessante. Então, a prece é o remédio e é a chave áurea. Nós conhecemos essa frase, né? A chave áurea para a solução dos muitos problemas que são considerados insolúveis. Tá? Somente através da prece é que vamos conseguir realmente serenar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para conseguir encontrar a solução dos problemas que julgamos ser insolúveis. Não é isso? E aqui nós deixamos esse pensamento, né, com essa informação aqui para nós, com relação à importância da prece. Mais uma vez, vamos falar muito sobre isso, não é? E agora, todas as formas, não é? Diga, e agora, falando na prece, a gente vai fazer a prece, como o Camilo nos sugeriu no início do livro, aquela prece sincera a esses irmãos. Isso. Né? Para a gente terminar o nosso estudo de hoje, né? Semana que vem tem um pouco mais, né? Ainda dentro dessa visita ao Jerônimo, que a gente aqui vai saber mais, né, o que aconteceu com ele realmente nessa visita à Terra, não é isso, Selma? Vamos conhecer ele, vamos conhecer a história da família. Ainda tem muitos capítulos ainda aqui, muitos capítulos não, muitas folhas ainda dentro deste capítulo, não é? Então vamos lá, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nessa prece dirigida a Maria de Nazaré, a Jesus, a Deus nosso Pai, por todos esses irmãos que de uma forma equivocada saíram pela porta do suicídio, mas que todos eles, com o amparo espiritual desse Mestre Jesus e de Deus nosso Pai, eles vão, com certeza, tendo novas oportunidades para vencer a si mesmos, tendo como objetivo, né, a luz. Então, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Dona Ivone do Amaral Pereira, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedimos o auxílio, a luz, a paz, a misericórdia a todos esses irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, e essa falange maravilhosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, que com certeza sempre está ao nosso lado nesse estudo, nos amparando, nos auxiliando, nos inspirando. Porque o nosso objetivo aqui é alcançar corações. Então, contamos sempre com a presença desses irmãos de luz ao nosso redor, para que possamos cumprir o nosso objetivo aqui dessa tarde de sexta. Né? Que nossa Maria, Mãe Maria, possa sempre nos auxiliar, nos cobrir com seu manto de amor, esse coração de mãe que nos ampara, nos auxilia sempre, nos
ameniza as dores, que saibamos dirigir nossas preces sinceras a essa Mãe amorosa. Que Jesus sempre nos ampara, nosso governador planetário, que está aqui querendo, ansiando que nós nos encontremos no caminho até Ele, né, para transformar esse planeta melhor, né, que nós habitamos aqui, num local melhor para todos nós. Né, e Deus está à nossa espera, nos tornarmos anjos, né, seres crísticos. Estamos todos nesse caminho. Sigamos esse caminho, aprendamos cada vez mais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Graças a Deus e até semana que vem para um próximo episódio. Novela. Tem muito estudo ainda por aí, viu, gente? Vamos dar continuidade. A gente vai falar igual com todos os canais aqui. Se vocês estão gostando do nosso estudo, divulguem. Quanto mais pessoas ouvirem esse livro, conhecer esse livro maravilhoso, porque ele não é dirigido só aos suicidas. Nós aprendemos muito aqui na Terra com isso. É um ensino que serve para todos nós, todos, não é para suicidas apenas. Nós, conhecendo os suicidas, nos fortalecemos para não cairmos nessa mazela e nessa tentação né, diante das dificuldades que inevitavelmente temos que passar. Tá bom? Fiquem com Jesus, Maria, e, acima de tudo, Deus nos corações. Paz profunda para todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Julinha.